bom dia, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta manhã gostosa de sábado. E tem coisa melhor do que a gente começar com um bate-papo gostoso, informativo, mas falando da vida. Estou recebendo aqui hoje para esse nosso bate-papo Monja Cohen. Bem-vinda! Obrigada, Samira, e obrigada a todos vocês que estão aqui conosco. Obrigada pela presença, obrigada por estar conosco. Monja Cohen, que teve uma demanda de atividades durante toda a pandemia e continua no pós-pandemia, né? Continua, pós-pandemia ainda tem agora sequelas de Covid, né? Tem coisas bem difíceis acontecendo. Tem um aluno meu que ele disse assim, que ele esquece tudo que vai fazer. Ele marca, esquece, ele tem que escrever tudo agora, porque ele tinha uma muito boa memória e a memória está muito frágil. E isso faz o quê? Que a pessoa fique nervosa e aflita. Sim. E acaba ficando deprimido, e aí a sua produção cai. Eu falei, não, sequelas existem, a gente dá meios para lidar com elas, né? Não precisa ficar triste. Exatamente. É assim. Exatamente. Viver com isso. A Monja Cohen, ela é, posso dizer que continua tudo igual, é missionária oficial da tradição Sotoshu Zen Budismo. Isso. Tem sede no Japão. Isso. Ela está aqui em São Paulo. O templo fica no Pacaembu. Isso mesmo. Está aberto? Está aberto. O que a gente fez durante a pandemia, tivemos que não poder receber pessoas. Sim. E isso houve uma confusão, que acharam que tinha fechado o templo. Eu outro dia fui passear num lugar, a moça falou assim, ai monja, que pena que o seu templo fechou. Eu falei, não, ele não fechou. Ele não podia receber pessoas durante a pandemia. E a gente está voltando agora aos poucos. O nosso templo é pequenininho, não cabe muita gente, não é um galpão enorme, é uma casa antiga que tem 2 salas pequenas, tem um deck, a gente está recebendo aos domingos, às 11 horas, quem quer vir para a Zazen de iniciantes práticas meditativas, mas a gente pede que mande um e-mail para se inscrever. Importante. Porque não pode ter gente demais. Fica ligado, porque a gente vai passar todas essas informações, o e-mail, qual que é o contato, para que você possa, quer conhecer o templo, quer fazer parte, quer aprender a meditar, quer meditar junto, a gente cria uma egrégora, um clima, né, isso diferente mesmo. Quando a gente está meditando junto. É como uma oração. É isso mesmo. É diferente do que orar sozinho ou meditar sozinho. É bom também, é importante. Mas juntos nós nos fortalecemos uns nos outros. Exatamente. Como está importante nos fortalecer. Isso. Eu a mim mesma e a quem está ao meu redor. Isso mesmo. Não é? A Monja, ela está lançando 2 livros. Ô, mulher que lança livro, viu? Tá aí, tá me falando que fica aí pensando no que vai escrever. De repente, senta e escreve. É isso. Tá aqui, este já foi lançado, quem está nos acompanhando em vídeo, sobre o amor, Monja Cohen, Pastor Henrique Vieira e Padre Júlio Lancelotti. Esse já está nas livrarias. Já está. Que presente, assim, né? Bonito, né? Vamos falar sobre o amor incondicional, o amor verdadeiro, o amor que olha, que escuta o outro, que cuida de quem precisa, né? Nossa, muito incrível isso, né? E a visão de amor, olhando o livro, a visão de amor é única, né? Pois é. Embora sejamos de tradições espirituais bem diferentes, né? O budismo, o cristianismo, tanto evangélico, que é do pastor, como o católico do padre, mas temos pontos de convergência, né? Que é amar, que é cuidar, que é querer bem. A história da caridade, né? Sim. Que Paulo vai falar caridade, que a gente vai chamar que é amor também. Né? É amor, não deixa de ser amor, né? E tem agora o lançamento, dia 3 de novembro, que sementes você está regando? É isso aí. Aí a pergunta é profunda, né? É. Que sementes estamos regando, né, Monja? Na nossa vida Cada pessoal e no coletivo. Isso é uma coisa importante que a gente pode falar. A gente, quando fala do amor, quando a gente fala da compaixão, quando a gente fala do bem-estar, quando a gente fala de viver bem, parece que a gente está falando da gente. Mas a gente, tudo isso começa por nós, né? Sim. Mas a gente vive em sociedade. Isso. Fala um pouquinho disso pra gente. Precisamos uns dos outros. Sempre, né? Dependemos uns dos outros. E também dependemos da grande terra, da natureza e tudo que existe. Então, para que o meu estado de saúde, de bem-estar aconteça, preciso de oxigênio, que esteja bom,
de ar bom para respirar, de água pura para beber, de alimentos que não estejam contaminados. Então, tudo isso faz a nossa vida. E nós, humanos, precisamos uns dos outros. A gente não vive sozinho. A gente vive em grupo, em sociedade. Então, o que eu faço para que a vida social também seja melhor? Na minha casa, com meus familiares, quem mora comigo, está tendo muita briga, muita confusão, para. Respira um pouco, observa, por que isso está acontecendo? Tem alguém com medo, alguém com raiva de alguém? Vamos trabalhar essas emoções. Não é negá-las, perceber que elas existem e que a gente pode modificá-las. Não é querer excluí-las da nossa vida, elas são necessárias. Mas será que é necessário, nesse momento, estar em briga, em conflito? Será que a gente não pode conversar, dialogar, encontrar um tempo, um momento de trégua para as nossas aflições? Então, é importante perceber que a gente não está sozinho, e a gente tem que ter paz e harmonia com vizinhos. Sim. Tem gente que briga muito com vizinhos. Quem mora em apartamento, então... Eu tenho a monja, que é minha discípula, ela tem cachorros, ela mora num condomínio. E o vizinho dela, durante a pandemia, ficou muito nervoso. E o latido do cachorro da minha discípula começou a incomodar ele muito. Aí começou uma briga com ela. Eles eram amigos. Olha. Começou uma briga e o cachorro late quando passa uma pessoa na rua, uma criança. Passa, cachorro. É. E o homem furioso manda e-mails para mim, para todo mundo. Ela disse, não faça isso. Ai, mas se a gente for analisar, monja, algo estava acontecendo já dentro desta pessoa para que ela estourasse. É isso aí. Ele não estava bem. Ele estava aflito, ele foi trabalhar em casa, nunca trabalhou em casa, ficou preso em casa. Então, tudo incomodava, né? Porque o que estava incomodando era a situação da Covid. E muitas pessoas não perceberam isso. Como a Covid nos machucou por dentro. Sim. Mesmo que a gente achasse, não, comigo não aconteceu nada, aconteceu. Eu acordava de manhã, aquele silêncio. Eu moro do lado do estádio, o estádio era um hospital de campanha. Às vezes eu sonhava que eu estava na maca. Era como se eu fosse um dos pacientes na maca. É muito próximo. Muito próximo. É aquele silêncio, não tem carro, caminhão, avião. Sim, o ar ficou mais puro, os bichinhos ficaram mais alegres, passarinhos cantando, mas era esquisito, era estranho. Era, não era? Nossa. Todo mundo, né? Imagina, quem mora em avenida, de repente parou de passar carro, parou de ter barulho. Então, e de repente um latido de um cachorro, um gato miando, qualquer coisa, incomoda uma criança chorando, para quem não tem criança. Porque fica mais sobressaliente, isso, né? É mais Eu acho que essa é uma questão que aí também mostra que nós todos ficamos mais sensíveis. Exatamente. Exatamente. Né? A meditação colaborou com muita gente. Sim. Como todos fomos para o mundo online, as redes sociais foram uma avalanche, né, de grupos fazendo meditações. E muita gente diz o quanto foi importante aquele momento. Acordava às 6 horas da manhã, nem precisava, né, porque estava em casa, para acompanhar. Como que a senhora vê a questão da meditação hoje? Mais pessoas estão meditando? É uma prática que ganhou adeptos independente de religião? Eu não sei se vão continuar, porque no momento de exceção nós procuramos abrigo, apoio, nós oramos, nós meditamos. Depois isso passa e muitos de nós esquecemos, mas aprendemos alguma coisa útil, que no momento de sofrimento, de dor, de aflição, a gente sabe que se você sentar em meditação, respirar conscientemente, você encontra o seu eixo de equilíbrio. Então, não é que aumentou o número de adeptos na minha comunidade, que aumentou um pouco, não muito, mas houve um aumento muito grande nas redes sociais. Sim. E pessoas que continuam online. Eu fui a Portugal, agora há pouco tempo atrás, em outubro, e eles me convidaram para fazer 2 palestras e lançar um livro num festival literário internacional que tem uma cidade muito antiga chamada Óbidos. É uma cidade linda, tem um castelo do século XII. Nossa, que lindo. As ruas têm aquelas pedrinhas antigas, né? Quem será que pôs? Quem fez esse chão? Quem caminhou por aqui, né? Que lindeza. Foi muito lindo. E o que eu recebi muito lá em Portugal também foi essa gratidão. Monja, obrigada, a senhora me libertou durante a pandemia.
Muita gente ouve aqui a Rádio Vibe Mundial, lá de Portugal. Tem uma aluna que se tornou uma discípula minha na cidade do Porto, de fazer, tanto como você fala nas redes sociais, a meditação de manhã com a gente, as aulas, como pela rádio também. Que legal. Quando a gente abre o Facebook nos programas de segunda e sexta, ela está sempre lá falando alguma coisa, né? Aham. A segunda para ela é mais difícil, porque são 4 horas a mais, né? 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30 da noite em Portugal. Mas ela assiste assim mesmo. E é bonito a gente ver pessoas de Angola, de Moçambique, vir me abraçar, agradecer no aeroporto, na rua. Eu não esperava isso. Que maravilhoso isso. Bonito, muito bonito, sabe? A gente não tem noção, né, da dimensão que uma fala proporciona. Da É abrangência. uma comunicação, Isso. né, feita, ela alcança, sei lá, hoje a internet ela permite isso. Muita coisa. E a rádio principalmente, né? Amém, né? E veja que bonito, tinha uma senhora, algumas que disseram para mim, quando meu filho não quer dormir, eu ponho um som da sua voz, eles dormem. Nossa, que bom, achei que ia falar assim, eu coloco uma musiquinha de pássaro, uma musiquinha de meditação, é a monja falando. A monja falando, dá sono. Dá sono, a tua voz é calma, Ai, né? A tua voz ela é bem tranquila. quando a gente fala que o Zen trabalha, acorda, desperta, o retorno faz meu filhinho dormir. Faz meu filhinho dormir, porque é uma bênção para essa mãe fazer o filhinho verdade. dormir. É Mas verdade. tudo isso foi trabalhado na senhora? Eu posso dizer que a senhora tinha uma vida antes Sim. de virar monja, Sim. né? Conta um pouquinho dessa história. Isso foi trabalhado, esse tom de voz, o processo meditativo? Já era essência. Não foi trabalhado, não foi planejado, foi acontecendo. Aham. As experiências da vida, as coisas que a gente vai atrás, que procura, foram me levando nessa direção. A minha mãe, ela era uma poetisa e professora de declamação, uma coisa que hoje não se usa mais. Que pena. Mas é como falar em público, como transmitir emoções. E ela era de uma linha muito clássica, muito antiga e muito clássica. E ela me ensinou pequenininha. Então, o que fez com que eu não tivesse medo de falar em público? Que não tivesse vergonha de falar, porque o que eu estou falando não sou eu. Não é exatamente o que eu penso. Eu falo os ensinamentos de Buda. Como eu fui jornalista também, como você. Sim. E jornalista a gente tem que entrevistar todo mundo. No começo eu morria de vergonha. E perguntar coisas íntimas para uma pessoa que eu não conheço. Eu voltava para a redação, eles diziam, você perguntou isso e aquilo. Eu falei, não, então volte lá. Nossa! Ai, Tinha que bater de novo na porta de pessoas que eu desconhecia para perguntar coisas íntimas. Até que eu percebi que não era eu que perguntava, era o público. Eu era apenas um instrumento de transmissão entre aquelas pessoas, a ideia da pauta do jornal, que o jornal queria, e as pessoas que iam ler o jornal. E isso, até eu entender isso, eu sofri muito. E até que eu percebi, não sou eu. E o Zen Budismo trabalha muito com esse não eu. não eu. O não Não eu. sou eu, né? Não sou eu que estou fazendo. Se a gente pensar no cristianismo, Paulo também vai dizer isso, né? Que não sou eu que está aqui, é ele que fala por mim. Quer dizer, chega um momento em que a gente se torna uma tradição, que a gente se torna um ensinamento que não foi eu que inventei. Eu conheci esse ensinamento, eu pratiquei, vi, funciona. E esse ensinamento se torna a sua vida. Então, quando você fala, não é o que eu acho, o que eu penso, porque esse eu é aquela menininha que teve aquela família, mas ela se transformou nessa tradição espiritual. Então, aí é uma mudança grande, né? E quando a gente chega nesse lugar, é diferente. Não é achismo da menininha que nasceu naquela família. É alguém que entrou numa tradição espiritual, que se entregou a ela, que absorveu esse ensinamento e está traduzindo na linguagem da nossa época, do nosso tempo, para as pessoas que, como aqui, podem me ouvir, entender. Que é o que acaba fazendo com que as pessoas entendam essa linguagem. Isso, porque tem que ser a linguagem da nossa época. Senão, fica muito difícil. Esses dias teve um encontro Zen latino-americano e eles pediram para eu fazer uma palestra. E eu pensei em pegar um livro do nosso fundador do século XIII, que eu adoro, é lindo, mas é uma linguagem muito antiga. E na hora que eu abri o livro para ler, eu falei, eles não vão entender nada. Então eu tive que traduzir aquilo que ele escreveu, que é precioso, para a nossa linguagem. Porque ele diz assim, que as montanhas e as águas são os ensinamentos sagrados.
Uhum. E que as montanhas flutuam. Olha a metáfora. Não é? E é uma metáfora pensar que este homem viveu no século XIII. Uhum. Hoje nós sabemos que tudo está em movimento e transformação. E ele vai dizer que cada um de nós é uma montanha. É isso. É isso. E somos montanhas em movimento, não somos estratificados, grudados. Estamos nos transformando. Quem vai, por exemplo, para o Maranhão, né, tem os lençóis maranhenses, que eu não fui ainda, mas me contaram, que eles nunca são o mesmo. O vento vem e muda tudo. Tem uma duna aqui, depois a duna vai para lá, né? O cenário muda, são as montanhas que se movem. É isso. É isso. Mas às vezes a gente precisa de uma explicação Isso. mais clara para poder entender o ensinamento. É isso. Porque eu quero pegar essa informação e trazer para a minha vida. É isso Quem mesmo. está na busca quer isso. É isso mesmo. Não é? É isso. Isso, quando eu começo a estudar tudo que é relacionado à espiritualidade, eu passo a ser uma pessoa mais zen? Nem sempre, né? Nem sempre, mas alguns de nós sim. Porque a gente às vezes tem a ideia de que ser zen é ser muito calmo. E as pessoas até brincam comigo. A monja ficou pistola, ficou brava. A monja ficou brava! Você sabe que às vezes eu estou no Instagram fazendo alguma... E começa a vir mensagem. Não, estou ouvindo. O som está ruim. Aí o outro diz assim, o som está bom. E aquilo vai me incomodando. Até que uma hora que eu digo assim, olha, se o som está ruim, saia. Porque eu estou fazendo o melhor que eu posso. Dentro da minha casa, com as condições que eu tenho, melhor do que isso não fica. Se você não está ouvindo, pode ir embora. Nossa, monja, você mandou embora? Não, não mandei. Eu disse, você não pode ouvir, porque vai estar fazendo um esforço, né? O equipamento que eu tenho em casa é muito primitivo, é muito simples, é um celularzinho. E a gente também não sabe as condições que essa pessoa está ouvindo? Exato. Será que o aparelho dela não está bom, não está num lugar que não pega direito, né? E não adianta você falando, uma pessoa lá atormentando. Tá ruim, eu não posso ouvir. E entra algumas outras pessoas dizendo assim, estou com fome. No meio do ensinamento, que não tem nada a ver com a fome, quer dizer, tudo tem que ver com a fome, é verdade, né? Às vezes, poxa, né? Então, aí eu falo assim, olha, tem pessoas que dão comida na rua, o governo está dando comida. É isso, né? A fome que elas estão falando. Se você está com fome de alimentos, vocês sabem que tem pessoas que podem oferecer alimentos para vocês. Eu aqui, através desse programa, não tenho como mandar dinheiro para você, nem alimento. Mas você pode procurar. Então você vá atrás, porque se você tem um celular, se você está no Instagram comigo, você tem meios talvez de perceber onde estão dando comida e você ir lá buscar para você e seus filhos. Exatamente. E o corpo, ele sente fome. O corpo físico sente fome. Mas aí eu te pergunto, o poder do jejum... Também é. Né? Mas ele tem um poder muito grande que a espiritualidade cobre essa fome, né? Cobre. E a gente precisa ter fome de espiritualidade também, de compreensão. Tanto que o fundador da nossa ordem dizia que o maior presente que você dá é o ensinamento. Sim. Isso alimenta. E você tendo sabedoria, porque essa é a proposta, acorda, desperta, vê a realidade como é e atua de forma que seja melhor. Então eu vejo a necessidade da minha casa, da minha família, a falta de alimentos e o que eu faço por isso. Ela pode vir procurar no meu canal e dizer, olha, eu não posso, então se não é aqui, aonde eu vou? Com que porta eu vou bater? O que eu posso fazer para ter condições de poder alimentar minha família? Então, é interessante que a pessoa procure tanto o alimento físico, mas o alimento espiritual é o que nos liberta. Inclusive para lidar com a fome física, com o jejum. Conheci uma vez uma pastora. Ela estava fazendo uma palestra junto comigo lá no aeroporto de Guarulhos, para os funcionários de Guarulhos. Ela era muito bonita, ela andava pela sala. E ela dizia assim, quando eu era criança, nós éramos muito pobres. E às vezes não tínhamos nada para comer. E a mamãe fazia a gente beber água. Antes de dormir, a gente deitava na cama e a barriguinha fazia nhoi, aquele barulhinho de água. E ela dizia assim, olha, tem um rio na sua barriguinha, tem peixinho. E ela contava a história para nós até a gente adormecer. Eu falei, olha que bonito. E tinha dias que ela dizia assim, hoje nós vamos brincar de comida de Japão, porque só tinha arroz. Então nós só vamos comer arroz como os japoneses. E a mãe não fazia as crianças ficarem tristes.
ela levava através da imaginação aquele sofrimento, aquela fome, para um outro nível de consciência. Mesmo que essa mulher não soubesse, ela era espiritualizada. Era. Tanto que a filha dela se tornou uma pastora. É incrível isso. Isso, Isso é acreditar também que existe algo maior. Exatamente. É acreditar que nós estamos conectados com algo maior e que supre a nossa fome. Exato. Mas a gente tem que procurar por esse alimento. Exatamente. Ele não vai cair assim, tô com fome de espiritualidade, vai cair do céu. Não, você tem que procurar, você tem que ir atrás. Porque todos nós achamos o caminho, né? Achamos. É, como o seu livro fala, que sementes você está regando. Reflexões zen para cultivar a vida plena. Se eu começar a refletir através da meditação, do pensamento, eu vou alcançar o meu propósito. Eu vou descobrir o meu propósito. Descobrimos. E às vezes temos vários momentos de propósitos diferentes na própria vida. E temos que entender isso. Entender o propósito de uma criança, não é mesmo do adolescente, o adolescente do adulto, mas tem uma linha em comum. Que a gente vê que lá desde criancinha, por exemplo, você também foi assim, não foi? De criança não começou a ter questões espirituais, sim, existenciais? Então, por isso que a gente está aqui. Quem nunca? Tem por gente... isso caímos aqui, né? Isso. E tem gente que esconde, põe embaixo do tapete. Não, vamos pensar nisso, vamos brincar. Não, a gente pensou, a gente foi brincar. Mas a pergunta ficou lá. E foi crescendo em nós. E a gente foi entrando na maturidade, né, na adolescência, na idade adulta, e não desistimos da pergunta. Não desistimos da procura. Mesmo que não soubesse. Mesmo que sem se perceber. A gente continua na procura. E a procura não tem fim. Mas agora já sei tudo. Não sei, não. Estou sempre aprendendo mais um pouco. Tem sempre um pouco mais que a gente pode enriquecer o nosso olhar, a nossa visão, a nossa relação conosco, dentro de nós e com o mundo à nossa volta. Uhum. E isso é tão importante, né? Porque eu vou pegar aqui do nosso bate-papo o que é importante para mim neste momento agora. É isso. Se eu ouvir mais uma vez, eu já um pouco melhor, eu vou pegar outras informações. É isso. De acordo com a vivência da gente agora, né? É isso mesmo. É interessante porque Buda fala sobre isso, É. né? Não é o objeto que é diferente, é o seu olhar para o objeto. É isso aí. É que nem o livro. Às vezes a gente lê uma vez e fala, já entendi. Aí passa algum tempo, você lê de novo e fala, nossa, eu não tinha prestado atenção nisso aqui. Porque agora faz sentido para mim essa frase que naquela época não fazia. Era outra. Exatamente. Música também é assim, né? Música é assim, livros. Aí todo mundo fala do Pequeno Príncipe, mas não é só o Pequeno Príncipe. Isso mesmo. Acho que todos os livros trazem isso pra gente, Trazem. a cada leitura. E eu abri aqui numa página e está falando da meditação. Meditar facilita a percepção das sementes em nós. Ao nos darmos conta de quando são acionadas, podemos decidir se as deixamos crescer ou se as mantemos guardadas. É isso. Não é querer cancelar, matar, exterminar. Tudo que existe em nós, na nossa mente, é sagrado. E por alguma razão está em nós. Nós temos memórias ancestrais de milhões de anos. Nós somos o resultado de milhões de vidas e experiências, não só do DNA que forma o nosso corpo, mas a nossa maneira de ser no mundo também. Uhum. E quando se vem uma coisa dessas, ela nos fez sobreviver. Nós estamos aqui por causa disso. Uhum. Então, eu não quero acabar com isso. Mas, às vezes, vem um sentimento de raiva, de briga, e eu observo e digo, não, peraí, agora não precisa. Você me ajudou a sobreviver. Eu consegui fugir de dificuldades e estou viva aqui porque eu também fiquei indignada e tomei atitudes firmes na minha vida. Mas nesse momento, nessa situação, não é necessário. Eu abraço essa emoção. Eu não quero acabar com ela. Eu a transformo. Eu a torno em compaixão, em compreensão. Alguém me ofendeu, em vez de ir lá brigar com outro, você me ofendeu, não pode me ofender. Eu falo, nossa, como isso me ofendeu. Como eu sou frágil. Uma palavra, um gesto, olhar me ofende tanto. Como é que eu me fortifico para poder falar com essa pessoa e fazê-la entender que essa atitude não é adequada? Uhum. Porque se feriu a mim, fere a outros, né? Sim. Então a gente tem que se manifestar no mundo, mas não é com raiva, com rancor, com violência, com vingança. Elas existem em nós. Existem. É, isso é bem em forte. todos nós, não é? Em todos, sem exceção.
É só a gente ver o mundo atual. Uma palavrinha vira um campo de batalha, né? Isso mesmo. E às vezes a gente nem pediu para estar nesse campo de batalha. Isso. E a gente entra sem querer, sem nem perceber. Mas na hora que você percebe que você está no meio da confusão e da briga, você fala, como é que eu saio daqui? Como é que eu transformo não só a mim e as pessoas aqui dentro em mais harmonia? Sim. Que história eu posso contar? Que pensamento eu posso ter? Não de entrar na briga, na luta, eu ganho mais, eu posso. Não é que eu ganho, não. Eu até entrego, você pode ganhar. É uma das coisas que Buda dizia. É melhor você perder uma discussão e criar harmonia entre as pessoas do que dizer, eu ganhei, eu sei mais. Que é o ego ainda, né? Aí é muito ego, É né? muito. Aí tem o poder do silêncio, tem uma série de questões que Isso a gente mesmo. pode falar no próximo bloco. Para terminar esse bloco, eu sei que já vão brigar comigo, quem quiser te seguir, Instagram, Facebook, tá em todos, tá no TikTok. Em tudo, Monja É Coen. mesmo? Tá. Monja Coen tá no TikTok, Monja? Me puseram no TikTok. Que show! Eu tô conversando com a Monja Coen do programa Momento Zen. Momento Zen, toda segunda-feira, 7h30 da noite, aqui na Vibe Mundial. E também tem agora às sextas-feiras, às 13h30 da tarde. Sexta-feira, 3h30 da tarde, São um dois pouquinho programas. antes do nosso programa aqui. Que também está de segunda a sexta, às 16h30. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Eu vou continuar futricando aqui. Estamos de volta hoje, estou conversando com a Monja Coen do programa Momento Zen. Ela é nossa aqui, viu? Da Vibe Mundial. Momento Zen, toda segunda 19h30 e sexta. às 15h30. Olha lá, 2 horários para acompanhar a Monja. Tudo fica aí à disposição para você também no YouTube. Isso. No seu YouTube também, né? Eu acho que, não, no meu acho que nós não fizemos a conexão ainda. Seria interessante fazer. Ah, eu acho que deve ter alguma coisa, hein? YouTube da Rádio Vibe Mundial, gente. Isso aí. Toda segunda-feira é ao vivo aqui da rádio. Às sextas-feiras nem sempre, mas segunda é. E eu peço para vocês entrem na Rádio Vibe Mundial, segunda-feira, 7h30 da noite, a gente conversa, você manda palpitezinhos, manda questões, compartilha a sua maneira de ser. É tão bonito isso, né? E é tão interessante, né, Monja? Porque um comentário de um ouvinte, uma pergunta de um ouvinte, te dá a ferramenta para orientar tanta gente ao mesmo tempo, né? Porque às vezes a pessoa não sabe fazer a pergunta que você sabe fazer. E você faz a pergunta e muita gente se beneficia. Exatamente. É Cada isso. programa é uma lição, né? É. Quantos livros publicados? Olha, eu já nem contei. O que eu fiz nessa pandemia foi uma vergonha. Eu escrevi 7 livros durante a pandemia, em 2 anos, nunca escrevi tanto. Eu acho que cada um de nós foi procurar alguma coisa que desse um conforto para você. E escrever para mim é confortável, me dá conforto. Tá. Porque tem histórias que eu não sei de onde é que elas vêm, mas elas vêm. E eu deixo elas virem, e eu gosto muito disso. Então, tem alguns que são contos, algumas coisas são com ensinamentos diretos, ensinamentos de Buda, que eu pesquiso nos livros, estudo, e outras não. São coisas da imaginação que elas aparecem e eu acho que elas são importantes. E elas falam comigo. Com certeza. E se falou comigo, fala com o leitor também. Com certeza. E 2 desses que já estão aqui comigo, tem muitos outros, tá? É só procurar. Esses são os 2 digita últimos. aí Monja Coen, vai aparecer um monte. Esse último, Sobre o Amor, já foi lançado. É também, é uma coautoria, né? Isso. É Monja Coen, pastor Henrique Vieira e o padre Júlio Lancelotti, todos falando sobre o amor, Isso. como já falamos no primeiro bloco. E o Que Sementes Você Está Regando, que tem lançamento agora no próximo dia 3 de novembro. No Tem Conjunto Nacional. Aqui na pertinho. livraria, Livraria Cultura no Conjunto Nacional. Isso, É Cultura, 19 né? horas é Livraria Que Cultura. agora nós temos outra livraria também no Conjunto Nacional, mas vai ser na Livraria Cultura. Que sementes você está regando? Vamos lá para te dar um abraço. Obrigada, venham sim. Sim, vai ser um prazer, todos nós. Vamos lotar o Conjunto Nacional. Eba. E as vendas dos livros lá no templo, são todos os livros? Temos no templo ou a maioria nas livrarias? Tem nas livrarias, tem na Amazon e tem no Templo. No Templo, se vocês quiserem, pode até comprar online.
É só entrar no zendobrasil.org.br, vai ver lá, tem um monte de livrinhos, alguns até nem são meus também, mas tem um livro que a gente fez aqui, com a Rádio Vibe Mundial, que se chama Zen para Distraídos, que é respondendo perguntas de ouvintes. Oh, na legal. época que a gente nem tinha YouTube nem Facebook. Ai, tava tudo bem. De vez em quando entrava no Facebook, Era né? telefone. Mas era muito telefone, né? Era telefone. Você atendia um telefone atrás do outro. Isso. Era uma E foi beleza. bom, porque as perguntas que as ouvintes fazem é que nos estimulam a poder ensinar a questões que às vezes a gente acha que todo mundo sabe e perceber que não sabe, né? Exato. Então ficou um livro bem bonito. É o meu best-seller. É o que mais vende. É Zen para mesmo? Distraídos, é. É, porque tem vocês, ouvintes. É isso aí. Vocês são best-sellers. É isso mesmo. Isso é maravilhoso. É bom a gente ouvir isso, né? É verdade. Somos best-sellers. Então, dignifica o nosso trabalho. É isso amplia, né? E o teu trabalho aqui, quanto tempo já de Vibe Acho que Mundial? 7 anos, né? 7 anos já? 7 anos. Número chave, né? É bonito. Espiritualmente, o budismo, eu posso dizer que é uma das religiões que mais colaboram com a nossa espiritualidade, que a gente se reconecta, todas elas colaboram, mas que ela tem ferramentas mais diretas. O Zen budismo em particular tem como base principal a prática da meditação sentada. E essa meditação é de você perceber a si e perceber ao mundo, que não estão separados. Que a gente vai chamar de Samadhi. Lembra a revista que você tinha? Sim, da Então, Samadhi. A revista maravilhosa. Ainda existe a revista? Não, a revista não. Pois é, mas era Quem sabe? maravilhosa revista, gente. E Samadhi quer dizer isso, exatamente, quando você se percebe em conexão com tudo que existe. Você sai da ideia de um eu separado, que claro que existe, eu estou aqui, a Samira está aqui, nós não somos a mesma pessoa, mas nós duas estamos em conexão com todos vocês que estão nos ouvindo, com essa sala e com o mundo inteiro. Nós estamos respirando oxigênio, bebemos água, comemos alimentos. Nós somos a vida da Terra. Estamos conectados a tudo. E o perceber isso, o sentir isto, é o que a gente vai chamar Samadhi, que é o propósito da meditação. E a gente chama na meditação de Zen. Porque às vezes tem várias formas meditativas, né? E o Zen budismo, por exemplo, a gente não põe música, a gente não conversa, a gente não faz nenhuma indução. Indução é importante para quem está começando. Dizer, senta, fica quietinho olhando para a parede, a pessoa, vou ficar não, isso está muito chato, né? Então você põe uma música, você fala alguma coisa, mas para chegar naquele lugar em que você entra no mais íntimo do seu íntimo, que é o íntimo da Terra, da vida, do universo. Então você fica conectado a tudo e a todos. E é um silêncio tão bonito. E não é um silêncio que está faltando alguma coisa. É o silêncio onde tudo é possível, né? E é um silêncio interior. Interior. Porque a prática requer, né? Requer prática. Isso. A prática requer prática, porque quem não consegue muito tão rapidamente, que orientação vocês dão para que a pessoa se desligue do mundo externo? Porque é impossível calar o passarinho, o latido de um cachorro. Não, mas isso não incomoda, sabe? Isso é parte. Isso faz parte. Todos os sons são a música da vida e está tudo bem. O problema é a mente humana. A mente é terrível. A gente fica pensando em coisas que não devia pensar. A gente senta para fazer meditação e todos os pensamentos do mundo vêm na hora. Fala assim, eu vou sentar, vou aquietar a mente. A mente fica toda É quando mais vem, né? Oba, agora é comigo. É quando mais vem coisa na cabeça, uma loucura. E eu falo, não desista, porque é como se você fosse entrar no mar. Na beira da praia tem marolinhas. Mas você aprende a atravessar as marolas, aprende a mergulhar, por isso que é um processo contínuo, né? Até que você consegue dar mergulhos profundos, onde nem mais luz há, não há mais cor, não há nada. É o grande silêncio interno seu. Esse é o Samadhi. Isso é Samadhi, mas você tem que passar pela toda a gritaria, por todos os murmúrios da sua mente, por todas as suas tentativas de, eu quero acessar. Se você pensar, eu quero acessar o Samadhi, você não acessa. Não pode ser lógico, não pode ser racional. Não, você tem que se entregar. O que vai acontecer? Não sei. Falaram que é para sentar, eu vou sentar. Mas estou pensando tanta coisa, que bonito.
A minha mente está ativa, ela é linda, ela tem pensamentos, tem memórias, tem ansiedades, tem tudo na nossa mente. E quando você não briga com isso vai se aquietando por si mesmo. Mas se você dizer, fica quietamente, ela vai ficar muito barulhenta. É só parar e deixar embora. Deixar embora. E me diz uma coisa, com a prática constante, conforme eu vou me aprimorando, eu consigo que, mesmo no mundo Sim. ao redor, em determinadas situações, eu aquiete a mente num estalo. Aquieta. Se você aprendeu a chegar nesse lugar, que a gente vai chamar o ponto de equilíbrio da mente humana e do corpo humano, se você sabe o caminho, às vezes as provocações do mundo vêm, mas você fala, peraí, e você volta para lá. A respiração aí tem uma participação muito importante. Muito. Respiração consciente. Respiração é lenta, ela é mais abdominal, e quando você expira, fazer a expiração mais longa do que a inspiração. A inspiração é passiva. A caixa torácica se abre e o ar entra, é simultâneo. Entrou. Agora, a expiração ativa, você abre até a glote, para você ouvir o seu próprio som. É uma coisa assim, ó. E fazer essa expiração o mais longa e mais sutil possível. Isso é um exercício. Tá. Você fazendo isso, é mágica quase. Imediatamente você se aquieta. E a sua mente se aquieta, porque oxigenou. E todos os pensamentos que estavam lá, você está com a mente focada no processo respiratório. Então, eles usam isso nos hospitais, usam isso para pacientes cardíacos, para diminuir o batimento cardíaco, para reorganizar o batimento cardíaco. Então, é considerado cientificamente que funciona. A meditação ela tem sido muito bem vista, inclusive pela ciência. Isso. Há estudos e estudos na Unifesp, na Unesp, Isso. na USP, mas cada prática tem um viés. Um tem uma viés, maneira. né? E quando eu encontro o meu viés, Isso. que pode ser este ou outro, Isso. não é? Eu consigo aquietar minha mente. Isso. É interessante. Eu comecei com o Self-Realization Fellowship do Paramahansa Yoganandaji. Foi quando eu comecei. Adorava. Eu morava nos Estados Unidos, eu ia assistir às aulas, praticava, recebia aulas pelo correio, naquela época era correio. Eu sei. E no começo eu não tinha dinheiro para pagar, porque eles cobravam, né? Eles disseram assim, não, nós vamos mandar de graça para você, que você vai arranjar um emprego e você vai poder nos pagar. E foi assim mesmo. E isso deu certo. Aí eu encontrei o Zen. E quando eu encontrei o Zen, eu falei, nossa, isso está mais de acordo comigo. Porque no Self, a gente tinha até um quadrinho na parede, né? Que tinha um quadrado, um triângulo e um círculo. E a gente projetava, a gente via essa imagem e ela servia como um foco de atenção. E tinha uns exercícios que fazia, era tudo muito bonito e muito bom. Mas me dava um certo cansaço. Quando falaram, eu fui fazer o Zen, disse, você não precisa de nada. Você não precisa olhar para coisa alguma. Você só respira e fala, esse é para mim. Te conectou. Porque para mim, mas eu passei por uma experiência anterior. Sim, conheceu. Isso, e a gente tem que saber que todas as experiências que a gente passa nos levam a um lugar para você encontrar aquilo que é mais fácil para você, mas precisou do outro. Não é dizer o outro não era bom, o outro foi excelente. Porque por causa das práticas que eu fiz no Self, eu pude encontrar o Zen e no Zen eu pude me entregar completamente. Sim. Então a gente tem que respeitar todas as tradições pelas quais passamos, porque elas sempre nos ensinam alguma coisa. E sempre. E não importa, cada um de nós somos seres únicos. Isso. Né? Eu vejo muito desta forma. Se eu sou única, a senhora é única, cada uma tem um estilo que conecta melhor. Isso mesmo. Não é? E quando falou agora dos hospitais, me chamou muito a atenção o quanto essas práticas têm entrado no meio da saúde. Sim. Né? E pode entrar em N locais. Isso mesmo. Pode entrar até nas casas de detenção. Isso. Para acalmar a mente de Exatamente. todos, né? Para despertar. As pessoas que estão geralmente em casa de detenção, elas fizeram alguma coisa errada, né?
Alguns fizeram pela ganância, pela raiva, pela ignorância. Muitas mulheres que a gente chama que eram mulas, né? Elas estavam com o namorado que queria negociar drogas pelo amor e pela doçura, elas acabaram se envolvendo, mas é tudo normal, tudo bem. Isso é normal, isso existe. Agora, não precisa ficar preso na prisão da mente. A gente pode estar numa prisão física, numa casa de detenção e ter a mente livre. Nada prende você. Você tem que passar por um período aí. Como é que você usa esse período para desenvolver a sua espiritualidade, para ler coisas que possam, ouvir programas de rádio que elevem o seu espírito, não ficar deprimida, triste. Errou sim, agora não vai repetir o erro. O que você aprendeu que isso não deve ser feito, que da maneira que você fez foi incorreto, e que você vai sair daí e que você vai ser muito feliz. E o quanto é importante quando a gente fala da respiração, né? Porque nesse momento, até pandemia, né? Que todo mundo se preocupava tanto com o ato de respirar, não importa onde você esteja. É isso aí. Não é? Todo mundo se preocupava com qualquer respiro diferente. A importância do oxigênio no corpo. É isso aí. E a meditação, ela mostra isso pra gente, né? E ela meio que ela dá uma reavivada nessa respiração que estava meio devagar. Que a gente nem percebia que estava respirando de forma não correta. Por exemplo, todas as nossas emoções estão diretamente ligadas à respiração. A raiva, a tristeza, tá tudo aqui. A tristeza a gente fecha o peito, né? A gente vai fechando assim para dentro. O paciente cardíaco, né? Ele se fecha? Vai, se fecha. Então, a gente tem que ir abrindo isso. A gente põe os ombros para trás e para baixo, abre o diafragma, respira. E tem uma postura que a gente fala, a postura de um ser desperto, né? Que a sua postura é muito linda, né, Samira? Ai, que lindo! É bem retinha, tá vendo aí? Você viu? Olha no vídeo você aí. A coluna erecta, né? Não fica assim, torta. Largada que é assim, né? Conversando. É isso aí. Tem uma postura. E é isso que a gente tem que encontrar, que a prática meditativa ajuda a encontrar a sua postura de vida, que tem a ver com o seu corpo. O corpo e a mente não estão separados, né? E eles falam. Falam. Mostram como estamos. E isso é extremamente importante quando a gente olha para quem somos. Isso. E nós olhamos para nós. Porque é fácil a gente olhar para o outro. E não precisa de espelho na frente, não. Você sente o seu corpo. Sente a sua postura. Sente o que você está sentindo. E não tem nada feio. Nada impróprio. Mas você pode transformar pensamentos e sentimentos. E é uma decisão nossa. Fácil não é, não. Por isso que a prática é incessante. Não é não, porque quem está doente, por exemplo, tá preocupado com tantas coisas que até ele pensar na prática e tendo uma orientação, tendo uma consciência, aí nós entramos na consciência, que também é trabalhado pelo budismo, né? Sim, exatamente. Compreensão mais clara de tudo. Veja que interessante, eu tive Covid. Você teve, né? Tive. Não foi muito grave, mas tive. Fiquei uma semana de cama, comendo. Uma fome que não tinha fim. Ai, meu Deus. Muita fome. E um cansaço também muito grande. Foi só isso. Não tive febre, mas foi uma Covid lá do jeito que me deu. Mas eu comecei a conversar com o coronavírus. Até Covid é diferente, né? Sei lá. Eu comecei a conversar com o coronavírus e falei, meu amigo, você entrou aqui nesse sistema e eu vou chamar o meu sistema de defesa para conversar com você. Eu não quero destruí-lo, mas eu não quero que você penetre no meu sistema também. Então, meus defensores vão ficar em volta de você e vão impedir que você adentre o resto do meu corpo. E você sabe que deu certo? Porque isso é consciência, né? Consciência. Vou conversar com o que está acontecendo comigo, conversar com o meu corpo, vou descansar, que o meu corpo está pedindo, e meu corpo está pedindo alimento. E não vou dizer, não é época de fazer dieta, gente, é hora de comer. Comia que é uma beleza, um apetite incrível. Dormi muito. E uma semana sarei. Não estava doente. Tinha só um invasor aí dentro. Tinha um invasor e eu falei, vamos envolver esse invasor e deixar que ele se aquiete. Se ele foi embora, o que aconteceu? Não sei, porque eu não entendo da história do vírus. Mas eu sei que no meu sistema ele ficou só, não entrou no pulmão, ficou só na parte da garganta, do respiratório, do nariz e da garganta, e acabou. Eu acho que a gente tem muitas coisas, nós temos um sistema de cura interno que ele tem que ser chamado.
E se a gente não chama, a gente vai definhando. E é para isso que a gente está aqui. É isso. É isso que a gente veio também para aprender. Outros dogmas falam, abençoa a doença. E muitas pessoas falam, como? Eu vou abençoar uma doença? Mas é conversar com ela. É isso. Ela nos ensina a encontrar o caminho da cura. Nada parece à toa. É A isso gente mesmo. tem que, só que a gente tem que Entender. entender e ir isso para chegou cima até dela. mim? Por que chegou até mim e o que eu faço com isso? Aí entra a espiritualidade, né? Isso. Ninguém é vítima. Ninguém é um coitadinho, uma vítima. Se isso chegou até mim, a gente vai falar do karma, né? Eu, de alguma forma, eu mereço que isso chegou até mim. Agora, o que eu faço com isso? Eu vou ficar me lamentando, vou ficar dizendo que a culpa é do outro, você que não presta, ou vou fazer, nossa, o que eu faço com isso agora? Como é que eu envolvo essa energia que não é benéfica para que ela não fira nem a mim nem as outras pessoas? Então a gente trabalha no outro nível de consciência, né? Porque também não é só Covid, né? Não, As outras doenças continuaram se manifestando Também. e muitas vezes não podia se dar o tratamento necessário. Também. Mas elas existiam pelos nossos medos, não é? Também. As emoções, elas invadem o nosso corpo Sim. de uma forma que Exatamente. desencadeia. Desencadeia questões físicas bem graves. Se o nosso emocional está perturbado, o nosso corpo físico também fica, e vice-versa. Exatamente. Então a gente tem que trabalhar dos dois lados, é dentro, fora, fora e dentro. O Monja falou do karma, né? Quando a gente olha para esse volume, esse número gigante de pessoas que desencarnaram com a doença ou de outras doenças, mas neste período há estudos espirituais a respeito, porque é kármico, vieram juntos, foram embora juntos. Existe esse tipo de que a gente ouve muito essas teorias por aí. São teorias, a gente não pode confirmar nada. Mas por que seria, né? Por que seria? Por que será? Você vê, a gente teve a peste negra na Europa também, que foi uma coisa que multidões morreram também. As grandes guerras, os grandes abusos que foram feitos de ser humano para ser humano. E agora esse vírus que veio aí. E este vírus que pegou tanta gente, quando fala pandemia, que é o mundo inteiro. Né? Pois é, e pegou de surpresa, por isso que pegou, Exato, né? Exatamente, pegou todos nós. Quer dizer, o que nós temos em comum com isto? Eu estou te vendo agora, depois de todo um período, em 2020, onde eu te encontrei, nem fiz uma entrevista contigo. Eu te encontrei na recepção da rádio e estavam começando a fechar tudo. Em março de 2020. E ela chegou aqui nesta rádio assim, você vai ouvir, porque estão falando que a gente tem que ter 2 metros de distância. Eu lembro de você fazendo um movimento. São 2 metros de distância entre eu e você. E já estávamos com esses 2 metros, porque a informação já tinha chegado. Isso. É exatamente não é? isso. E na semana seguinte a gente já estava em casa. Trancadas em casa. Foi isso que aconteceu em 2020. É isso da mesmo. última vez que eu vi a Monja. E estou a revendo hoje. É isso mesmo. Com todo prazer. Esse programa passa muito rápido. É verdade. E está quase acabando. Eu quero que... Ficou aí essa informação, né? Teoria. A gente vai buscar. Com o tempo a gente vai descobrindo, né, Monja? Tem uma coisa que é o karma coletivo, que acontece com todos. E dentro do coletivo tem o individual. Tem alguns que morreram e outros que foi uma gripezinha. Então, entre o morrer e não sentir nada, várias karmas individuais. O coletivo é que todos ficamos sujeitos à Covid. Mas como é que cada um responde tem a ver com o seu karma individual, com as causas e condições da vida de cada um. Parece um karma planetário, né? Pois então, é isso aí. Dos nossos descuidos, do nosso desrespeito à Mãe Terra, à vida como um todo. Desrespeitamos muito e recebemos... Não é que a Terra está se vingando de nós, ela está apenas se manifestando e respondendo às causas e condições que nós criamos. Já dizia, né? A causa e efeito. Causa e efeito. Tem várias coisas que a gente pode aqui sair falando com nomes bonitos. Lei da atração, não é? E outras mais. Mas é isso. Causa, a gente condição. Recebe o que a gente doa. Isso mesmo. Que todas as religiões falam isso.
Recebe o que você plantou, a semente que você está regando. Que semente você está regando? Vou ler, vou reler, vou me analisar, vou ver se eu estou fazendo certo, se eu tenho que mexer em alguma coisa. Porque eu acho que isso faz a nossa vida dinâmica, né, Monja? É isso mesmo. Tô plantando? Tá já semeando? Tá crescendo? Tá crescendo? Tá valendo a pena? Isso aí. Quero que deixe uma mensagem para o nosso ouvinte aqui e convide para seguir os seus canais, os seus programas. Sejam bem-vindas e bem-vindos aqui na Rádio Vibe Mundial, a quem eu sempre agradeço, toda segunda-feira às 7h30 da noite, chama Momento Zen, toda sexta-feira às 3h30 da tarde. São programas diferentes. E vocês podem me seguir, vocês podem procurar no zendobrasil.org.br, que vocês vão encontrar todas as minhas ligações. E procurando nas redes sociais, Monja Coen. Estou aí para vocês. É só procurar. Monja Coen, me diz uma coisa, quem quiser conhecer o templo, participar aos domingos. Qual que é o horário? É às 11 da manhã. 11 da manhã. Ele manda e-mail ou do site direto a pessoa consegue... Pode se inscrever pelo site e pode mandar um e-mail para zendobrasil.org.br, que é o site, ou zendobrasil.gmail.com. Ela sabe mais do que zendobrasil@gmail.com. Aí a pessoa ela pode se colocar, né? Isso. Olha, eu gostaria de ir visitar, fazer a meditação com todos. E a gente faz também várias tradições, né? A gente faz várias liturgias, né? Esses dias mesmo fiz uma prece por uma moça que perdeu um bebezinho e ficou 32 semanas na barriga e morreu. Ela no sábado passado, há pouco tempo atrás, né? Sábado passado ela foi no médico, estava tudo perfeito, na madrugada de domingo teve dores, o bebê estava morto. Então tem coisas assim, a gente reza dizendo, esse era o tempo de vida dessa criança. Então é difícil dizer para a mãe não se lamente, né? Mas eu que essa vida ela abriu um portal para você, para poder ter outros filhos. O seu útero vai ficar mais flexível. Então não pense só, eu perdi esta criança. Se ela não vingou, se ela não nasceu, é porque não era para nascer. Pode ter sido erro médico, tem que pesquisar, tem que verificar exatamente o que aconteceu para que não se repita. Mas não é só se lastimar. Tudo há um propósito. Exatamente. Obrigada, Monja Coen. Obrigada. Mãos em prece. Samira. É tão bonito receber a mensagem. Mãos em prece. Obrigada, viu? Cada vez um sucesso maior e o ouvinte pode se conectar aqui com os programas. O programa de segunda é sempre diferente do de sexta. Sim, certo. Então, segunda-feira, 19h30, sexta-feira, 15h30. E você pode acompanhar Monja Coen em todas as redes sociais, até no TikTok. E no YouTube da Rádio Vibe Mundial. Também. Segunda-feira, sempre ao vivo lá. Obrigada, viu? Obrigada, muito sucesso. Paz e luz, né? Que assim seja. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, a partir das 10 da manhã, tem Jornal da Boa Notícia. E você já sabe, de segunda a sexta, sempre ao vivo, às 16h30, aqui na Vibe Mundial. Um grande beijo, até lá. Bom final de semana.